O tema do nosso trabalho, recomeçando, o tema do nosso trabalho é Sistema Web para medição de nível de risco de ruídos em ambientes de trabalho utilizando sensores de dispositivos móveis. Os discentes do grupo são Caio Dias, Lucas Eduardo, Pablo e Anderson Barros. Introdução. Atualmente, o ambiente de trabalho tornou-se uma grande parte do tempo de vida das pessoas, porém, muitas vezes ficamos expostos a ruídos altos e contínuos, e negligenciamos o risco. O ruído gera um risco ocupacional devido aos impactos de curto e longo prazo na saúde e qualidade de vida dos trabalhadores. Ou seja, as pessoas estão passando basicamente mais tempo no trabalho do que em casa, e o ruído, por não ser um risco tão alto comparado aos outros, como um objeto cortante, etc., acaba sendo negligenciado. Porém, o risco ocupacional do ruído, ele ocupa a segunda ou terceira posições no número de doenças ocupacionais, principalmente ao longo prazo, no caso, a perda de audição dos colaboradores. Nesse contexto, o estudo sugere medir os níveis de ruído do ambiente de trabalho através do desenvolvimento de um sistema web aplicando conceitos de física, que são as ondas, e assim diagnosticar o risco exposto e recomendar o tempo máximo de exposição, ou seja, criar um aplicativo simples que determine se aquele nível de ruído é alto ou baixo. Problematização. Analisar os dados de ruídos em um ambiente de trabalho e determinar o tempo de exposição. Dizer se aquele ruído é aceitável ou não, de maneira que seja de acordo com as normas da NR15, que determinam o tempo máximo de exposição a ruídos, em casos insalubres. Objetiva-se utilizar um sensor, que no caso seria o microfone dos dispositivos móveis para capturar o ruído, a fim de realizar a captura de forma mais acessível. Negócios de pequeno porte usualmente têm procedimentos de segurança negligentes. E nesse caso a gente escolheu oficinas mecânicas, pois tem diversas fontes de ruídos, como compressor de ar, chaves de impacto, e durante a própria rotina pode acontecer a queda de ferramentas, etc. Tá aí, Lucas? Continuar com a fundamentação. Aí, começando. Eu vou continuar com a fundamentação teórica. O que é uma onda? Uma onda é uma perturbação que se desloca através de um meio. Mais especificamente, vamos falar de ondas sonoras. Ondas sonoras são ondas mecânicas, ou seja, ondas que se... Não, peraí, vou recomeçar tudo. Eu acho que eu errei lá atrás. Fundamentação teórica. Vou continuar com a fundamentação teórica. O que são ondas? Ondas são uma perturbação que se desloca através de um meio. E mais especificamente vamos falar sobre ondas sonoras. O que são ondas sonoras? São ondas mecânicas, ou seja, ondas que precisam de um meio material para se propagar e vibram em uma frequência de 20 a 20 mil Hz, sendo normalmente perceptíveis pelo ouvido humano. O som é a sensação que nós sentimos através da audição pelo tipo da ação dessa onda. A intensidade do som, ou seja, o quão alto ela é percebida pelo nosso ouvido, é determinado pela amplitude da onda, a altura máxima da onda. Quanto maior a altitude, maior a intensidade da onda sonora. A onda sonora é dada para nós em decibéis. O que são doenças ocupacionais? Doenças ocupacionais são doenças provenientes das condições do ambiente de trabalho. Relacionado a isso, a gente tem a NR15. A NR15 é uma norma regulamentadora criada pelo Ministério do Trabalho em 1978 que diz respeito às atividades envolvidas em ambientes insalubres, ou seja, em locais que representam algum risco à saúde e segurança dos trabalhadores. A norma regulamentadora 15, a NR15, estabelece procedimentos e limites de tolerância para os diversos agentes de risco ocupacional, entre eles, a gente vai abordar no nosso trabalho, o ruído.
Chamando o Caio para a apresentação. Você fala que eu tava falando sozinho aqui, mutado. Tá. Bem, continuando o trabalho, iremos falar sobre materiais e montagem do experimento. Para o desenvolvimento do sistema web para realizar a captura do áudio, utilizada a linguagem JavaScript, juntamente com a linguagem de estruturação HTML e o CSS como linguagem de estilização. E para montar a maquete, que é referente à nossa oficina, que a gente vai ver mais na frente, simulando o ruído que ocorre em certo ambiente de trabalho, utilizado caixa de papelão, papel A4, tinta. Cara, vou voltar, peraí. Bem, continuando com os materiais e métodos de montagem do experimento. Para o desenvolvimento do sistema web, foi utilizado a linguagem JavaScript para a estrutura do trabalho, juntamente com HTML para a estruturação da página em si e CSS para sua estilização. Para a montagem da maquete, que a gente vai ver logo na frente, utilizada a caixa de papelão, papel A4, tinta guache e isopor. Aqui vemos o protótipo do sistema que foi criado por nós, onde há somente um botão e ao clicar você inicia a gravação para capturar e coletar os dados de volume que está naquele ambiente de trabalho. Assim que dá o tempo de gravação, ele mostra qual o nível de risco de ruído que já está tendo naquele ambiente de trabalho, naquele momento, e mostra uma recomendação sobre a NR15. E abaixo mostra a média, que foi o valor do ruído encontrado em certo ambiente. Logo abaixo tem um gráfico que mostra a oscilação do início ao fim da gravação, onde mostra as ondas encontradas durante aquele certo momento de gravação. E agora vemos o protótipo do como seria simulado uma oficina. Já esses locais que não tem muita segurança do trabalho, digamos assim, a falta de uso de EPI é constante, então eles estão expostos a ruídos de várias formas. Então, por isso decidimos representar esse oficina, esse ambiente de trabalho. E através dessa maquete, hoje iremos apresentar para vocês futuramente a funcionalidade. Bom, algumas aplicações no cotidiano seriam o isolamento acústico e o controle de festas e eventos, para fazer um monitoramento do local ou ambiente, para saber se está quebrando algum reinicia. Aplicações. Algumas aplicações no cotidiano seriam fazer uma análise do ambiente para saber se poderia fazer um isolamento acústico no local, se é necessário. O controle de festas, se está causando uma grande poluição sonora no ambiente ao redor. Na engenharia de produção, entraria em oficinas, serralherias, indústria em geral. Fazer uma análise prévia do ambiente para saber se pode afetar ou não a audição e saúde do colaborador. Conclusão. Assim, este estudo teve um propósito simples e educativo, pois, devido às várias variáveis relacionadas ao desenvolvimento do projeto, é difícil ter precisão correta do ruído no ambiente testado. Para aplicações práticas e precisas de medição de ruído em ambientes reais, é necessário considerar fatores como a calibração do sistema, a sensibilidade do microfone, a resposta em frequência e outros fatores que podem afetar a precisão da medição. Além disso, regulamentações e normas específicas podem se aplicar à medição de ruído em determinados contextos, assim em ambientes industriais ou de segurança. Este projeto pode ser um ponto de partida para entender os princípios básicos da medição de ruído, mas aprimoramentos adicionais seriam necessários para aplicações mais robustas e precisas. Ou seja, ia precisar de um desenvolvimento maior do software, a fazer uma análise
mais concreta e precisa, porque há muitas variáveis em relação a software, ambiente, calibragem, e isso teria que fazer um estudo um pouco mais complexo e aprofundado. Aqui estão nossas referências bibliográficas. Inicia. Inicia. Aqui estão nossas referências bibliográficas. Como é? Bibla. Bibliográficas?